Olá, eu sou a Camila Camasmin, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Jonas foi morto no dia 12 de janeiro de 2025. Teve a vida interrompida de forma covarde e brutal. Passaram-se 110 dias. Desde então, a família enfrenta um processo doloroso, marcado por um luto profundo, angústias constantes e uma busca incansável por justiça. Neste episódio, vamos apresentar os fatos, a cronologia e os indícios e os elementos jurídicos que cercam esse crime. E, acima de tudo, dar voz à dor de quem ficou. A impunidade não pode ser uma opção. A justiça precisa ser feita e a sociedade precisa saber. Dito isso, vamos chamar a Aline, que é família do Jonas. Eu vou colocar meu fone e aí a gente já começa batendo papo com a Aline. Olá, Aline. Olá, boa noite Camila, boa noite doutores, boa noite a todas. Boa noite, Aline. Obrigada por estar participando, de aceitar e dividir um pouquinho com a gente a sua história. Aline, antes da gente começar a falar sobre o crime, eu queria entender um pouquinho mais lá do comecinho. Vamos fazer uma linha do tempo, tá? Eu gostaria de entender quem é o Jonas, como que vocês se conheceram, qual é a sua relação com o Jonas. Você pode falar aqui pra gente, por favor? Jonas, além de ser meu amigo, Jonas era meu compadre, né? Jonas foi morto aos 25 anos, teve a vida interrompida dessa forma tão cruel. Jonas veio para a nossa família, Jonas tinha 17 anos, quando iniciou um relacionamento com minha prima. Desse relacionamento, ela engravidou, né? Foi quando a gente acolheu Jonas em nosso seio familiar. E Jonas esteve presente até a morte. Ele esteve presente aqui com a gente e ao nosso lado, né? Jonas era um jovem batalhador, prestativo e cheio de sonhos. Sonhos esses que foram sepultados juntos comigo. Qual era o sonho que o Jonas tinha? Vocês conversavam bastante? Ele tinha uma perspectiva do futuro? Qual que era a ideia do Jonas para o futuro? Jonas queria crescer profissionalmente, queria aumentar o salão, né? Hoje eu estou gravando aqui da barbearia dele, então ele queria expandir. Jonas, ele vendeu a moto um dia antes de acontecer esse fato, porque queria comprar uma moto melhor, né? Jonas, ele queria crescer, queria dar um futuro melhor para a família dele, para o filho dele. O Jonas, ele era casado com a sua prima. Eles tinham filhos? Isso, com uma criança de 8 anos. Tá, então, quanto tempo de casado? Desde a gravidez, né? Desde a gravidez de Gabriela, em torno de 9 anos. Tá. O Jonas comentou alguma coisa com vocês dia antes? Se ele tinha sido ameaçado, se ele estava com medo? Existia algo assim na vida dele ou não? Não, nada relacionado a ameaças, a coisa do tipo. Jonas estava bem, Jonas estava feliz. Ele tinha algum boletim de ocorrência? Ele teve alguma intercorrência aí jurídica? Tinha algo na vida do... Nada? Não, nunca teve passagem pela polícia, nunca teve envolvimento com nada ilícito. Certo. Era um bom pai, um bom esposo? Bom pai, bom filho, bom amigo, bom esposo. Tinha contato com todos vocês da família, sempre estava junto? Sempre estava junto. No sempre dia... muito prestativo. Certo. No dia do crime, conta para mim um pouquinho, como que foi o dia do crime? Vocês acordaram desde o início? Vocês acordaram? Vocês tiveram contato? Como foi ele com o filho, ele com a esposa? No dia do crime, Jonas estava bem, estava feliz, abriu a barbearia aqui, né, cortou o cabelo até mais ou menos uma hora, 2 horas da tarde. Eu ainda conversei com ele, alertei para ele sobre a violência que estava tendo na cidade de Olinda.
né? E que se ele fosse, ele tivesse muito cuidado. E ele disse que achava que não ia, que acabou indo, né? Isso no domingo. Tivemos contato com o Jonas, o pai de Jonas teve contato, fez uma chamada de vídeo com ele para saber como ele estava, onde ele estava. Isso por volta de 10h15 da noite, né? E ele estava bem, disse que estava bem, que estava tudo bem e que daqui a pouco retornaria para casa. E esse retorno não aconteceu. Na segunda pela manhã, logo cedo, quando eu abri o Instagram, né, eu vi lá em uma página de notícias a foto de Jonas estampada com a notícia da morte do mesmo. Aí começou... Peraí, só para mim entender. Então, no domingo estava tudo bem. Estava tudo bem, ele trabalhou. Aí ele saiu, ele avisou que ele ia sair, ele comunicou à esposa dele? Comunicou que ia para as prédios de Olinda, que ia sozinho, mas que lá encontraria, sim, alguns amigos. Né? E realmente ele foi só. Era comum para ele sair sozinho, sair sem a esposa à noite? Era um hábito dele ou não? Ele não tinha muito hábito de sair, mas por vezes saía assim sozinho. Entendi. Aí você só ficou sabendo na segunda. E a esposa dele, ela não sentiu a falta dele, quer dizer, dele não ter voltado para casa, porque você só ficou sabendo na segunda, né? Então, o último contato, como eu te falei, foi por volta de 10, 11 horas da noite, né? E ele disse que estava tudo bem, queria tomar a saideira e retornaria para casa, né? Então, antes que todos acordassem, né, eu já tinha visto a notícia. Você viu a notícia pelo Instagram, mas aí, polícia, ninguém te avisou? Não, ninguém. E o que foi dito pelas autoridades? De início, né, começaram a investigação e falaram na possibilidade de um assalto, né, já que a corrente que Jonas estava utilizando no pescoço, não foi encontrada. Mas depois essa hipótese, né, foi descartada com o andar da investigação, essa hipótese não foi descartada. Né? E quando o inquérito foi concluído, o que chegou para a gente foi que Jonas estava bebendo lá num barzinho, num espetinho, algo do tipo, e deu em cima de alguém que estava com uma pessoa do lado, né? E depois Jonas chegou a falar com essa pessoa, se desculpou, e o cara sentou lá com a mulher, e esses criminosos estavam numa mesa próximo e não gostou da atitude de Jonas e o espancaram até a morte. Né? Ele deu em cima de uma mulher, me desculpa, ele deu em cima de uma pessoa, de uma mulher que estava acompanhada, mas que esse casal não tinha nada a ver com esse outro pessoal ou eles estavam todos juntos? Não tinham nada a ver. Tá. Né? Inclusive, ele chegou a conversar com o rapaz que estava com essa moça e o rapaz apertou a mão de Jonas, tal, se afastaram e depois foi que o crime aconteceu. Tá. Então, vocês falaram, então, com esse casal e as pessoas que estavam na mesa do lado realmente não tinha nada a ver? Isso foi o que chegou pra gente, né? Chegou pra gente, através da imprensa, através do nosso advogado, do Sérgio Gonçalves. Eu quero até aproveitar o espaço aqui para agradecer o mesmo, que foi muito solícito com a gente desde o início, né, da morte de Jonas, e até hoje está aí do nosso lado. Vocês sentiram o comportamento de alguém próximo de vocês, diferente? Teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês ou não? Só o comportamento de uma pessoa no sepultamento, né, de Jonas. A gente viu a foto que Jonas tinha postado em rede social, e no dia do sepultamento a gente viu que essa pessoa estava lá, né, no sepultamento, e a gente foi falar com ele, e veio conversas contraditórias, onde ele disse que não estava com Jonas, e começou a se perder, na verdade. Ele era amigo? Ele era amigo do Jonas? Ele era amigo do Jonas. Então, vocês têm uma foto que eles estavam juntos naquela noite e ele falou que ele só estava de passagem. Que ele...
só estava de passagem, mas a foto mostra ele sentado num bar, de frente a uma igreja que já fica embaixo, na praça onde Jonas foi assassinado, né? E pra gente ele falou que se bateu o Jonas na ladeira, nas ladeiras de Olinda. Ele foi embora cada um do seu lado. Então, para vocês, eles contou uma coisa e para a polícia contou outra, é isso? Isso. Tá. E essa foto vocês tiveram acesso a ela como? Pela rede social do Jonas. O Jonas chegou a postar a foto. Ah, tá. Ele chegou a postar. E a polícia? Quando vocês chegaram a ter contato com a polícia, como que foi? O nosso contato, família e polícia, foi muito pequeno, né? O contato que a gente teve aí, a ponte, né, que o advogado fazia essa ponte. Acredito que eu só tenha conversado com o investigador 2 vezes, né? Uma, eu fui até a delegacia, eu fui prestar depoimento, e outra, eu falei pelo telefone através do nosso advogado. Mas até então a polícia trabalhava com a hipótese de assalto, né? Quando eu tive essas conversas. Entendi. Você falou para mim, que a gente conversou um pouquinho antes, quando você veio me contar a sua história, que o Jonas tinha um dinheiro com ele, certo? Isso. E esse dinheiro? Foi passado, né, essa informação para a polícia que o Jonas tinha vendido uma moto no dia anterior e estava com a parte desse dinheiro em conta, né? O investigador me disse que o celular estava sendo periciado e que veriam, né, a questão do dinheiro, se foi utilizado, se não foi, se foi feito um Pix e um valor mais alto para alguém, mas até agora o inquérito foi concluído e a gente não teve esse retorno. O inquérito já foi concluído? Foi sim. Vocês tiveram acesso ao celular dele de volta ou ainda não? Ainda não. Tá. Como que vocês se sentem em relação, vocês, eu digo a família toda, tá? Em relação ao que foi passado para vocês, em relação a serem ouvidos pela justiça? Para a gente, como família, ficou algo muito perdido, sabe, Camila? Ficaram informações soltas, ficaram perguntas no ar, coisas que não batem, e é isso que a gente está tentando entender, né? E está cobrando, todos os dias a gente vem cobrando, e esperamos sim que a justiça ela seja feita. Porque Jonas era um trabalhador, Jonas era um pai de família, né? Jonas tem um filho aqui em casa que todos os dias pergunta por ele. Vocês já receberam alguma resposta concreta de quem é essas pessoas? De quem poderia ser? Tem algum vídeo disso? Tem alguma ideia de quem possa ter feito? A polícia chegou em alguém? Foram indiciados 3 pessoas, né? O investigador tinha dito que 5 pessoas estavam naquele momento, porém só 3 participaram do crime, né? E os 3 foram indiciados. Ele chegou a confessou o crime, confessou tudo que aconteceu, tudo que fez, né? E os outros 2 estão negando. Ele confessou e por que e quando ele confessou ele falou o quê? Por que eles espancaram o Jonas? Qual o objetivo? O objetivo não existe, né? Não tem lógica, mas que ele fala? Por quê? Por que dessa agressão? Por que dessa brutalidade toda? Eles conheciam Jonas? Não. Desculpa, pode continuar, desculpa. Não, ele conhecia o Jonas, não conhecia, eles tinham alguma dívida, algo mal resolvido, ou não? Eles escolheram aleatoriamente? Disseram que não conhecia e que apenas reprovaram a atitude de Jonas e bateram. Eles reprovaram o Jonas mexer com uma mulher que eles nem conheciam, e aí eles resolveram espancar ele até ele morrer. Exatamente. Jonas, né, chegou pra gente que naquele momento ele estava só. A gente também tem essa dúvida se realmente ele estava só, porque no local onde Jonas estava, antes do crime acontecer, Jonas estava cercado de amigos, né, e uma dessas pessoas, porque assim, todos os dias, né, chegavam pra gente pessoas no Instagram e tal, e sempre davam uma dica ou contavam alguma coisa do que tinha acontecido. E essa pessoa disse, Jonas se despediu da gente
e saiu de lá do local acompanhado de uma outra pessoa, de um homem, de um amigo. Porém, o local que foram era um local perto e esse amigo estava numa moto e só estava com um capacete. Então, o amigo saiu de moto e Jonas seguiu a pé, né? A gente não sabe quem é essa pessoa, não sabe se essa pessoa foi encontrada, se na hora do acontecido a pessoa saiu e deixou ele, porque até então ele saiu de um local com essa pessoa, né? E não tinha câmeras? Segundo a Prefeitura de Olinda, né, as câmeras de monitoramento eram da SDS e estavam desligadas porque o governo do estado só entraria com o processo de licitação em março, né, após o carnaval. E, segundo a Polícia Civil, não foram encontradas imagens nem de casas, nem de estabelecimentos próximos. Mas assim, ele percorreu um bom caminho. Não tinha câmera em lugar nenhum desse caminho todo que ele percorreu? A imprensa conseguiu uma imagem, né, desse caminho que ele fez, porém ele andando. E realmente ele estava andando sozinho, né, porque segundo testemunhas, a outra pessoa que estava com ele saiu de moto e ele seguiu caminhando sozinho. E essa pessoa foi ouvida? Essa pessoa que saiu de moto? Não sabemos quem é. Mas a polícia tem a imagem. A polícia consegue chegar nessa pessoa, tem a placa da moto, dá para puxar na imagem, e aí a polícia consegue chegar. A polícia não foi atrás dessa pessoa, desse motoboy? Não tem? Se a mídia conseguiu acesso a essas câmeras, a polícia não vai conseguir? Não. Né? É uma pergunta que eu vou até fazer aqui depois para os profissionais, porque se a mídia consegue acesso às câmeras e a polícia não consegue, enfim. Posso. Vou quebrar o protocolo. A gente sempre conversa com os profissionais depois, mas a advogada está aqui junto e ela quer fazer uma pergunta. Como é o nome dela? Aline. Tudo bem. Oi, Aline. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, senhora? Bem, pode chamar de você. Meu nome é Ana Paula, eu sou advogada aqui, eu tenho parceria com a Camila. Eu só fiquei com uma dúvida, eu queria esclarecer o seguinte. Ele foi morto, então ele não foi morto no suposto bar onde ele estaria, onde ele teria mexido com a moça? Ele foi morto em outro lugar? Isso que eu fiquei com dúvida. Foi nesse mesmo local. Foi no bar? Isso. E isso, então, essa história de que ele teria saído andando, isso foi antes dele chegar no bar? Eu não entendi essa dinâmica que você narrou aqui. Isso. Ele estava em um local, né, que é conhecido como do Dogão. Ele estava nesse local com amigos. Né? Aí se despediu dos amigos, que esqueceu até o isqueiro, que ele era fumante. Ele esqueceu o isqueiro com a amiga e disse, eu vou com ele, que a gente vai para outra praça. Então ele saiu de um lugar e foi para outro, tá. Saiu de um lugar e foi para outro, né? Ele saiu desse lugar acompanhado de uma pessoa, né, que não sabemos quem é. Essa pessoa estava de moto, a pessoa saiu de moto e ele saiu caminhando. Né? Foram essas imagens que a imprensa conseguiu e divulgou. Ele caminhando. Chegando lá, nessa Praça do Queijo, a mais ou menos 1 quilômetro, 1,5 quilômetros de onde ele estava com outros amigos. Foi onde aconteceu o fato. Agora eu entendi. Tá, tinha ficado com dúvida. Porque eu tinha entendido que ele tinha estado nesse local onde teria mexido com a moça, né? Aí ele saiu. E teria saído. Então, na verdade, foi o contrário. Ele estava num lugar com amigos, se despediu, e aí ele foi para essa praça onde aconteceram os fatos, e então seria nessa praça que ele teria mexido com alguém, né? E teria sido, então, morto. Tá, entendi. Obrigada, viu? Um beijo. Você falou Aline, que ele estava rodeado de amigos. Ele estava numa praça que estava cheio de gente, as pessoas começaram, esses 5 pessoas, mas só 3 a polícia indiciou. Cadê os amigos dele? Pode? Aline, só um momento que o perito quer fazer uma pergunta também. Vamos quebrar o protocolo, não tem problema nenhum. Boa noite. Meus sentimentos primeiro aí para a família. Meu nome é Ricardo, eu sou perito judicial e atuo como assistente técnico, né, em processos criminais. Uma dúvida, qual foram os motivos para o indiciamento
dessas pessoas? Quando existe um indiciamento onde que indica que aconteceu algo ou a pessoa está dentro do quadro de investigação, certo? Quais foram os motivos para enquadrar essas 3 pessoas no indiciamento deles? Você sabe me dizer? O que Não, levaram? Eu não sei de forma. Eles não passam informação, é isso, né? Que você tinha comentado, que ninguém te passa informação nenhuma, né? Isso. Porque com certeza vai ter uma materialidade para nesse caso, devido ao Ministério, o delegado ter pedido, né? E o Ministério Público ter aceitado o indiciamento deles. Então, alguma coisa tem a ver, no pouco que estamos entendendo aqui, não só, talvez, com a questão que ele possa ter mexido com a mulher, mas possa ser algum negócio que foi feito mal resolvido. Porque, assim, por experiência, em inúmeros casos, quando mata alguém por outro motivo, a primeira coisa fala que ele mexeu com mulher casada. Então, assim, já trabalhei em vários casos que a pessoa recebeu uma mensagem que falou: você está saindo com mulher casada, foi verificar, nunca essa pessoa teve, e depois, com os vestígios, o rastreamento de toda a situação, mostrou que era uma situação nada a ver com uma morte. Será que não pode ser sobre a moto? A venda da moto? Eu vi alguma coisa, Pode ser, já sim. virou debate. Já virou debate e tá tudo certo. Não, porque me corrija se eu estiver errada, e eu vi alguma coisa, Ricardo, vou te chamar de Ricardo. Claro, por favor. Eu vi alguma coisa que ele pode ter sido confundido, que mataram ele por engano. Eu vi alguma coisa sobre isso, que ele poderia ter sido confundido. Tem a ver essa história? Na noite, né, do acontecimento, teve lá nessa prévia de carnavalesca, tiveram 5 pessoas que foram espancadas, né, fora Jonas. Foram 4 homens e uma mulher. Um desses homens estava cometendo assaltos, né, que a imprensa também teve acesso às câmeras de dentro do bar. Então, esse homem, ele estava com uma bermuda muito parecida com a bermuda que Jonas estava no dia, e também estava com a camisa polo branca, que era a camisa que Jonas estava naquela noite. Então... Né? Então, assim, pelas imagens de fora do bar, quando o pessoal começou a correr atrás dele, pega ladrão, a roupa era muito, muito parecida, né? Então, assim, quem não conhecia Jonas poderia olhar e dizer Jonas, mas para quem conhecia, via que aquele rapaz conseguiu correr. Jonas, ele não corria porque ele sofreu um acidente e tinha a perna quebrada em 3 lugares. Ele andava puxando da perna direita, então ele não conseguia correr. E quando a imprensa teve acesso às câmeras de dentro do bar, mostra o rosto da pessoa e uma imagem mais nítida, né? Então ali, quem tinha dúvida, a dúvida acabou, que aquela pessoa ali não era Jonas. Inclusive, aquele rapaz, ele foi espancado, mas conseguiu correr. Temos 3 pontos aí, então, agora, né? Fala que questão da moto, a questão da mulher, agora é ser confundido com suposto assaltante, né? Que levou outras pessoas também a ser agredido ali. Então, ou seja, eu tô dentro da situação sem saber muito do processo, mas só pela narrativa dá pra gente construir uma cena criminal. Eu entendo que pode estar ligado com a situação da moto e com uma situação que possa ter sido confundido, né? Poderia ter acontecido ali uma discussão, alguma coisa acalorada, alguém ouviu e acabou utilizando uma situação meio acalorada. Falou, exemplo só, você não pagou, é isso? Então, assim, a pessoa já teria uma dúvida quem seria ele e com isso pode ter corroborado para ter agredido ele. No caso, ele estava vendendo. Então, não é que ele tinha uma dívida. Ele estava com dinheiro. Ele estava com dinheiro na mão. Ele estava com 7 mil na mão. Ele que vendeu a moto, não que ele comprou uma moto. Certo. Então, eu acredito que esteja mais ligado com a venda da moto. Tá. Tipo, a pessoa não ter pago ele o valor exatamente, todo. Ou mesmo para roubar o dinheiro. Roubar o dinheiro dele. Então, assim, a ligação com a narrativa, que estamos pegando bem rasa, o que leva mais é a questão do dinheiro que estava em mãos com a negociação. Que ali poderia ter tido algum tipo de discussão, que eu digo, né? Pelo ter todo o dinheiro. Então, assim, a questão dele ter mexido com uma mulher, eu acredito, nessa primeira análise bem simples, se afastaria bastante. Né? Estaria mais envolvido com a moto ali, sim. Ou ele ter sido confundido.
Então, como eu expliquei, a questão ali onde eles estavam poderia estar discutindo sobre a negociação da moto, alguma coisa pode ter sido falada, pessoas que estariam do lado pode ter ouvido e traduzido ou interpretado de uma outra forma, falou, poxa, esse cara é aquele cara da situação. Ah, tá. Isso acontece com qualquer um da gente. Já aconteceu, a gente está num ambiente, houve alguma coisa, você, poxa, será que não é essa pessoa? É o telefone cruzado, né? Exatamente. Então, assim, possa ser alguma coisa relacionada com a moto, com o dinheiro, e também isso levar aí a situação. Então, assim, tem que analisar os interrogatórios, o que foi falado, foi o fechamento do inquérito, né? Sobre esse valor, né, que vocês comentaram, né? Vocês não conseguiram ainda ter acesso à conta dele? Só ele que tinha acesso? A esposa não sabia da conta, não tinha como acessar? Porque, pelo que eu vi também, parece que vocês não conseguiram acessar, saber se esse dinheiro está lá ou não, né? Só corrigindo, né, em relação aí ao valor, né, o valor que estava com o Jonas naquele momento, que a gente sabia que foi parte da venda da moto, que ele vendeu a moto a um vizinho nosso, né? Então, assim, era em torno de R$ 4.000. Né? Só que amigos chegaram pra gente e disseram que Jonas tinha 7.000 em conta, né, da venda de uma moto. Aí a gente não sabe se realmente ele tinha esse valor, até porque o combinado que ele fez aqui com o vizinho não conseguiu transferir para ele todo o valor, porque era um domingo. Então, transferiu essa parte e na segunda, pela manhã, o vizinho veio até aqui para pagar a outra parte, né? Mas aí já tinha acontecido o fato e a gente, segura aí, deixa as coisas se acalmarem e a gente vê o que é que faz. Então, no dia, ele não estava com dinheiro, né? Estava na conta. Então, isso poderia afastar a questão realmente da... alguém querer roubar o dinheiro dele, né? Então, assim, voltamos mais naquela linha ali. Talvez estava conversando alguma coisa, alguém ouviu e, de fato, confundiu ele mesmo com uma situação, né? Pode ser. Mas E vocês não tiveram acesso à conta? Ao dinheiro, né? Não teve acesso, né? O aparelho ficou com a polícia, né? Até agora a gente não teve acesso. E eles disseram que iria periciar tal, né? Que a gente informou sobre esse dinheiro, mas a gente também não teve um retorno. A gente não sabe se está na conta. Eu vou fazer uma pergunta aqui para a doutora já em relação a isso, já que, né, já estamos todos aqui. Não tem como o banco passar alguma informação? Porque eles só vão ter acesso ao banco, ela está falando se tiver acesso ao celular, mas assim, o banco não... A família foi atrás, aí tem que ver também, né? Porque se ele não era casado... geralmente é para familiar, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, né? Isso. Se não tiver essa linha de parentesco... Não, eles eram casados no papel, Aline? Não eram casados no papel, mas a gente tem contato com os pais de Jonas, porém o banco é um banco digital, né? Ah, tá. Se torna mais difícil. Entendi. Vocês sofreram alguma intimidação? A família, vocês? Sim, sofremos ameaças, tanto por ligação, tanto pelo WhatsApp, né? Pra gente parar, porque estava fazendo muita zoada, que a polícia estava na cola, então a gente tinha que parar. E a polícia, ela puxou essas ligações que vocês estavam recebendo? Vocês falaram isso para a polícia? Foi passado os prints da ameaça, né? Ele pediu que eu botasse um gravador no celular, para da próxima vez que recebesse ligações, pudesse identificar a voz. E disseram, fica quieta, e é isso. Aquieta um pouquinho, não tem por que fazer tumulto. Estranho, né? Aline... só para a gente encerrar e começar aqui já, fazendo a pergunta aqui para os profissionais aqui. Que recado você deixaria para as autoridades, se você pudesse, se eles estivessem te ouvindo agora? Para as autoridades e para a sociedade? A gente pede, eu como família, né, em nome da família de Jonas, pedimos um pouquinho de empatia, né? Que eles se ponham assim um pouquinho no lugar do outro, porque Jonas não era um bandido. Jonas deixou uma família aqui, né? No caso, quem fez isso com Jonas, esses marginais deixaram uma família destroçada, né? Deixaram uma criança aí sem pai, né? Que hoje sofre de problemas psicológicos, né? Uma criança que até então era normal.
Hoje eu estou gravando aqui do salão de Jonas, da barbearia de Jonas, onde está tudo do mesmo jeito que Jonas deixou, porque se a gente tirar uma máquina assim, ó, do lugar, a criança tem uma crise de ansiedade, que era coisa que não tinha. Então, assim, o que eu peço como família é um pouquinho de empatia, se põe um pouquinho no lugar do outro, né? Sentir um pouquinho a dor do outro, para tentar entender o que é que a gente está passando, porque não é fácil. São quase 4 meses que mudou totalmente nossa vida, que mudou totalmente nossa rotina. E o que a gente pede é justiça, que os meliantes que fizeram isso com Jonas não fique por aí solto, porque do jeito que foi com Jonas, amanhã pode ter outra família aqui chorando também a morte de um ente querido, porque esses vagabundos estão aí, estão na rua. O que confessou tá solto também? Oi? O que confessou também tá solto? Estão todos soltos, eles estão todos soltos, vivendo sua vida, postando foto em rede social, brincando carnaval. Então, assim, nós fomos sentenciados, né? Nós, como família, nós fomos sentenciados. E a sentença é dura, é dura. A gente não está mais vivendo, a gente está apenas existindo. Vocês tiveram algum suporte? Deram suporte para vocês? Ou qualquer tipo de suporte? Oi, pode falar. Nenhuma nota. Nenhuma nota. Aline, obrigada. Obrigada por você ter compartilhado com a gente a história do Jonas, que agora é a história de vocês também. Eu vou conversar agora aqui com os profissionais. Nós vamos voltar a se falar, a gente vai continuar aqui sempre em contato até a gente ter essa resposta, que a Prefeitura aí de Olinda acorde um pouquinho mais, que a PM também te dê respostas, né? Porque você precisa de resposta, essa família precisa, esse seu sobrinho, né? É primo, que é seu primo, então ele é primo também. Eu acho que ele precisa de tratamento psicológico, ele precisa de acompanhamento. Acredito que a mãe também, você também que está à frente, acho que toda a família em si precisa realmente de um apoio. Então, não sei se vocês estão fazendo, se vocês não estiverem, vão atrás, que é muito necessário, e a gente vai se falando. Qualquer novidade, eu peço, por favor, pode falar. Qualquer novidade, eu peço, por favor, que você sempre me passe. A Peta quer falar. Aline, obrigada por contar, né, dividir a sua história, realmente meus sentimentos aí pelo que aconteceu. Procure você, a sua prima, né, a criança que está aí com vocês, procure assistência social, procure, não sei se é do SUS, né, enfim, se vocês tiverem acesso, mas geralmente os bairros eles têm, né, aqueles postos onde você tem assistente social, onde você tem todo um apoio ali. Então, procurem, é direito de vocês. Se vocês não conseguirem, falem com o advogado que está auxiliando vocês, que ele vai dar uma orientação aí de como vocês buscam isso. Vocês têm direito a esse apoio psicológico e, nesse momento, é muito importante, principalmente para todos, mas especialmente para a criança, que vai ter que aprender, né, a lidar com essa ausência e com todo esse acontecido, tá bom? Então, boa sorte para vocês. Mais uma vez, meus sentimentos e obrigada aí por dividir com a gente essa história, tá bom? Eu que agradeço a todos vocês por tudo, né, por toda a dedicação aí, todo o empenho. A criança já iniciou sim, já está fazendo sim um tratamento psicológico, né, e é isso, a palavra é gratidão, sou muito grata a vocês por tudo. Obrigada. A gente que agradece, Aline, obrigada, boa noite. Boa noite. Lucas, solta aquela vinhetinha da atenção. Antes de iniciarmos nosso debate sobre o caso, queremos reforçar que o canal Crimes e Efeitos é um espaço de discussão e análise baseado nas informações disponíveis e nos relatos trazidos por especialistas e convidados. Não temos responsabilidade sobre as declarações feitas pelos participantes ou qualquer opinião expressada durante o episódio. Nosso objetivo é debater os casos à luz das informações que chegam até nós, analisando os fatos sob uma perspectiva jurídica e social. O público também faz parte dessa discussão e prezamos pelo respeito e responsabilidade em cada opinião compartilhada. Com isso esclarecido, vamos ao nosso debate.
Se apresentarem novamente, mas agora para a gente começar nosso bate-papo jurídico aqui. Vamos lá, quem vai se apresentar primeiro? Primeiras damas. Obrigada. Boa noite a todos. Mais uma vez um prazer estar aqui. Camila, obrigada mais uma vez pelo convite. É um programa que está dando muito resultado, né? Está sendo bem efetivo, amém. E teremos muitos ainda, né? Amém. E muita coisa para a gente debater aqui. Eu sou Ana Paula de Peta, mas sou muito conhecida como professora Peta. Sou advogada, sou mentora, sou professora universitária, hoje muito mais professora, mas atuante aí há mais de 20 anos, seja na advocacia, seja na docência. E estamos aqui juntas mais uma vez e hoje numa companhia ilustre aqui também, um grande profissional aqui ao nosso lado, para quem eu passo a bola aqui. Uau! Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pelo carinho de todos aqui presentes. Meu nome é Ricardo Caires, sou perito judicial. Primeiro, eu sou formado em Direito desde 2003, já estou há mais de 20 anos na área jurídica, né? Então, aí fui para a área da perícia judicial. Hoje eu sou chamado aquele perito de confiança do juiz, né? Chamado longa-manos, o mandante de cumprir ordens. Aí tem o perito criminal, que é do Instituto de Criminalística, e eu sou o perito judicial que atua em processos civis por nomeações, né? Totalizando aí 16 anos e como assistente técnico há 18 anos, trabalhando em processos criminais, tanto trabalhista e civil. Que eu costumo dizer, a mesma prova que acaba indo para um trabalhista, ela acaba indo para um processo criminal. Vamos supor um áudio que é utilizado. Ele pode ser aberto um inquérito e ali demandar. Então, isso eu tenho 12 frentes de trabalhos de perícia, mas hoje mais que eu trabalho é nessa parte acidente de trânsito balística e a parte audiovisual. Reconhecimento de voz, reconhecimento facial, né, e desenhos criminalísticos. Então eu tenho trabalhado um pouquinho aí nesses processos criminais, júri, já acho que passei de 400 júris participados nesse longo desse tempo, não é só São Paulo, é o Brasil inteiro, né? Tem estado que eu chego, o promotor já falou, doutor, o senhor esteve aqui tal tempo, e eu não lembrava. Então é uma boa caminhada já, e especializado mesmo em caso já que está em grau de recurso, revisão criminal. Então, tem uma vasta experiência na parte criminal aí. Para mim é uma honra estar com a professora. Eu tô com medo até de falar aqui. Eu tô com medo até de falar. É muito conhecimento aqui, vixe. Vamos lá. Tá fechando um bom time aqui. Eu tô com medo aqui, mas vamos lá, que eu tô para aprender também muito. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para um, mas isso não impede. Ele é, né? Que é um bate-papo, não é uma coisa. Juntos aqui. Primeiro que vocês conversaram, a gente agora pode falar abertamente, todo mundo viu que vocês já estavam aqui. O que vocês acham aí? Vamos fazer só um contexto total e depois eu vou começar a fazer um monte de perguntas aqui dessa história. O próprio Ricardo já, né, fez ali algumas observações enquanto a gente estava conversando com a parente dele e tudo. É algo muito... Eu esqueci de olhar para a câmera. É muito... tá. É um caso estranho, né? Ele realmente não dá para saber a motivação. É como o Ricardo falou, a gente tem aí materialidade, né? Enfim, uma pessoa que faleceu, você tem aí a materialidade, certamente um homicídio, mas o que está difícil de entender é realmente essa motivação. E né? tem um indício, né? Porque teve que confessou também, Sim, né? O indício de autoria existe para um, mas ele, né, quanto aos demais, não partiu dessa confissão. Mas essa motivação, né? Porque o próprio que confessou não disse o porquê, né? Na verdade, Por que quando a pessoa confessa, ela continua solta, livre, leve e solta? Confissão não é suficiente para prender, só a confissão. Tá? Exato. E a gente entra num Tem que estudo... ter a materialidade. Não só a materialidade, é que o que acontece é que a questão da prisão é uma coisa que ela gera muita polêmica quando a gente conversa, porque a gente traz aqui a questão técnica, nem por acusação, nem por defesa, e sim pelo que a legislação determina, tá? Então, o que acontece? A confissão por si só, ela não é suficiente para manter alguém preso ou até mesmo para absolver ou condenar alguém. Porque quando a gente fala em provas num processo, a gente precisa de um conjunto probatório. Exato. Conjunto probatório, você não é só uma confissão, você tem a perícia, você tem as provas testemunhais, você tem o interrogatório, você tem a confissão. Então, é um conjunto. Você precisa que esse conjunto leve à necessidade da prisão. Nesse caso, por exemplo, às vezes a pessoa confessa, mas ela não tem risco à sociedade, né?
Mas se eles espancaram uma pessoa na rua, como espancaram vários, porque foram 5 pessoas que morreram nessa noite, espancados, é uma pessoa que dá... A sociedade tem risco, né? Nesse caso, é meio temeroso falar, porque a gente não sabe qual o tipo dessa confissão. Ah, tá. Como ela foi conseguida. Exatamente. Eu participei por tais motivos. Porque, exemplo, esse rapaz foi que roubou uma moto, exemplo. Ou ele mexeu com uma mulher. Então, nós não sabemos falar sobre a motivação sem saber, né? Porque, assim... Espera só um minutinho. Fala, Lucas. Sua mão tá pegando na câmera. Minha mão? Quem sabe faz ao vivo, aqui. Né? Então, nesses casos, tem que entender. Vamos supor. Você matou? Por que você matou? Porque tentou mexer com a minha filha. Então, você confessou. Então, ali vai depender do delegado e do promotor. Depende, então, de como ele confessou. Exatamente. A participação. Então, tem que entender o que aconteceu. Tem que ter acesso ao inquérito para saber como ele foi concluído, né? Tem lá 3 suspeitos, legal. 3 averiguados, vamos ver o que aconteceu. A partir dali, é o chamado da triangulação das provas. A testemunha, eu ligo com uma prova técnica, né? E ali vai por diante, vai indo. Uma coisa que é temeroso, né? Eu conheço ali, Olinda, já fui para fazer júri para essa região. Engraçado não ter câmera. É lugar de turista. Exato. Pleno carnaval. Pleno carnaval. E ainda. Outra, e tem aquela questão do reconhecimento facial. Sim. E aí? Cadê as autoridades local? Quem está envolvido na morte desse rapaz, ele teria algum certo poder na região? Para sumir, desaparecer essas provas? Essa pergunta que a gente vai ficar no ar Isso pode acontecer. Sim. Pode sumir as provas assim por interesses de terceiro. Então isso também tem que ser levado em conta. Quem está envolvido nessa situação? Era mulher de quem? É de uma autoridade? Uhum. É do tráfico? Quem é a pessoa? Quem é a pessoa? Então, tudo tem que ser levantado. E nós aqui vamos se comprometer de auxiliar essa família, de analisar e instruir o advogado de uma forma pro bono. Até com perguntas, auxiliar. A partir do fechamento do inquérito, tem como pedir exames complementares. Sim. Entendeu? Para chegar, de fato, na autoria desse crime, né? Eu vou te bater de novo. Por quê? Sério? Porque você estava conversando com a Aline. Você estava conversando com a Aline, você podia ter falado isso pra ela. Mas ela não sabe. A gente percebeu que ela não tem isso. Mas que ele vai ajudar. Que ele vai ajudar. Não, mas agora ela está ouvindo. Está ouvindo. Com certeza. Entendeu? Ele fez isso no outro. É tudo surpresa. Efeito surpresa. Essa é a graça. Né? Não vou te bater. Tira isso do ar, mentira. Vamos lá. Quais os primeiros procedimentos que a polícia deve adotar? Depende. Depende do... Ele é o perito. Vamos deixá-lo aqui. Tudo depende. Eu sou auxiliar hoje. Tudo depende. De cada crime tem uma... Tem uma dinâmica. Particularidade ali. Vamos supor, câmera seria o ponto primordial. Que é estranhíssimo, gente. Assim, o Código de Processo Penal, ele fala assim, que a autoridade ela tem que chegar no local dos fatos e ela tem que resguardar esse local, né, para não atrapalhar as perícias, e tem que avaliar o que aconteceu, todo o entorno, o que precisa ser feito. O primeiro socorrista. Quem é o primeiro socorrista? Geralmente é a guarda municipal. Não é mais nem tanto a polícia militar. Tá. Chegou. O que eles preservaram? Vamos custodiar, examinar. Aí começa vestígios, indícios, toda aquela questão de triangulação. Cadê as câmeras? Cadê a parte de PAP? Reconhecimento. Eu, graças a Deus, eu só não faço em DNA hoje. Porque as 3 partes de reconhecimento, graças ao bom Deus, eu consegui fazer. Eu faço grafotécnico, papiloscopia foi uma das primeiras que eu comecei a atuar com perito, foi em 2006, da parte de PAP. Depois eu fui para a parte foi PAP, depois grafotécnico, reconhecimento facial, hoje a parte de reconhecimento de voz. Hoje meu laboratório é um dos mais chamados no tribunal, não só o TJ, o TRT. Aqui de São Paulo eu faço de monte. Você viu que ela tem um áudio gravado. Exatamente. Das ameaças. Então, por isso estou falando. Já estou pondo você para trabalhar. Que nós podemos auxiliar, e graças a Deus meu laboratório tem condições de, nesses casos, que a pessoa
precisa de um respaldo que o Estado não fornece, Deus tem nos abençoado aí, que nós podemos ajudar aí nesses casos aí, tranquilamente aí. Amém. De fazer todo esse trabalho. E eu, junto com a doutora aqui, advogada aqui, me protegendo, me guardando. Nossa, na verdade, eu estou muito bem. O que pode comprometer as investigações nas primeiras 24 horas? É muito mais a questão técnica, né? A forma como se preserva o local. Exatamente. Quem chegou primeiro? Quem foi? O que você falou. Quem foram os socorristas, que nós costumamos dizer? Foi a Guarda Municipal. Você fotografou? Você pediu... pegou o nome de pessoa que estava mais próximo no local? Exemplo, vai. Da próxima vez eu vou trazer nossos modelos aqui. Balística, local de tiro. Eu tenho o estojo, né? Que é a parte que seria da cápsula, né? O estojo e o projétil. Eu tenho 3 projéteis. Ele tem que fotografar de onde que ele está. Vamos supor, eu tenho 3 projéteis aqui, certo? Eu bati foto. Se não foi alterado, eu consigo pegar a parte do trajeto, da trajetória. Por quê? A balística funciona de que forma? Trajeto e trajetória. A trajetória é quando o projeto sai do cano da arma, ela está no espaço. Se eu não tenho ponto de impacto, eu não tenho trajeto. Mas a pistola, que eu já peguei isso no júri. Ele deu o disparo, o projeto foi para o lado esquerdo. Calma aí. Ele só vai para o lado direito. Ele só tem um lado de saída. Ele pode ter ido para o alto e ir para lá. Certo? Mas o descanso é muito próximo. E tem a questão das medidas. Então, assim, tudo isso, né? O profissional da segurança pública tem que saber. E depende do crime. Esse caso, por exemplo, foi uma situação de espancamento. Exatamente. De lesão corporal. Então você não vai ter essa questão, né, dos projéteis e tudo mais. Exato. Então é o quê? É testemunha, é você realmente conseguir o máximo de informação do que tiver do local, imagens, preservar imagens, porque é isso que a gente está falando. Onde é que estão essas imagens? E como que a mídia tem acesso? Como a mídia conseguiu acesso? É que a gente não vai colocar no ar, mas eu acho que eu mandei para vocês, né, uns vídeos. Eu cheguei a ver. Eu vi também. Como que a mídia consegue ter acesso a esses vídeos e a polícia não? Mas será que realmente a polícia não teve? Para mim ainda está... Exatamente. A gente não pode afirmar, Nós não podemos afirmar nessa questão, porque nem ela sabe o que está acontecendo dentro do inquérito. Talvez tenha um acervo de imagens. Nem tudo eles liberam também. Exatamente. A família ela não tem acesso às informações, mesmo... Tudo através do advogado. Do advogado, isso que eu ia falar. Ela precisa... tá. Tendo o advogado que acompanhe o inquérito e depois se habilite como assistente de acusação no processo, aí ela consegue essas informações. Mas, mesmo assim, a depender... Porque a gente tem a questão do acesso do advogado, mas não é amplo. É aquilo que já está documentado. Exato. Se você tem imagens, se você tem questões ali que precisam ser resguardadas de alguma forma para ajudar a investigação... E não pode ser ventilado ao advogado ainda. Entendeu? Aí não vai ser. Então, é por isso que é difícil a gente falar, né? A gente vem aqui, opina. Exatamente. A gente traz essa informação que é legal para o leigo saber também, que às vezes olha e fala, mas como assim? Só que, claro, que ela talvez não saiba de tudo isso, né? Ou o advogado não conseguiu ter acesso a tudo. Porque é difícil falar, isso foi para a mídia e não está no processo. Eu acho difícil, honestamente. Tá. Mas é um detalhe, olha que interessante. Hoje, em qualquer lugar, as câmeras é colocado em ponto estratégico. A gente vive um Big Brother, né? Exatamente. Porque assim, principalmente nesse lugar que tem bastante turista, tem os pontos de entrada na cidade. Certo? Então eu tenho que ter uma câmera aqui e outra aqui. Por quê? Para fazer triangulamento por onde essa pessoa passou. Até para desvendar os crimes. Mas você viu que ela falou que a prefeitura falou que só em março seria ligada as câmeras? Defeito? Tá, exemplo. Só em março? Não, aí nós estamos falando do município, ok? Prefeitura. Mas e os comércios privados? Os comércios têm também. Tem. Hoje todo mundo está com celular, gente. O próprio local tinha ali, pegando. Então, com certeza, o outro. Por quê? O que tem que ser analisado? O que a investigação recadou? Trouxe para dentro da investigação. Que ela também não sabe. Talvez tenha ali um mapeamento que está tendo uma investigação ainda, porque já tem 3 indiciados. Certo? E, com certeza, ali, a partir dali, o Ministério Público vai pedir, talvez, uma preventiva, algo similar, ou vai pedir exames complementares também para a investigação. Então, isso tudo tem que ser analisado. Por isso que eu deixei aqui de pronto o meu laboratório para poder ajudar a família aí, fazer a leitura desses documentos junto com o advogado. Porque a partir do momento que isso vai pro MP, o MP
denunciando, elas precisam ter um advogado que se habilite no processo como assistente de acusação. Exato. E aí esse advogado, então, vai, além de trazer essas informações para a família, vai avaliando a necessidade ou não de uma perícia técnica, enfim, né? Exames complementares. Quando a família acha que, por exemplo, que nem ela, acha que a polícia está sendo omissa, a justiça está sendo omissa, o que a família pode fazer? Olha, me corrija se eu estiver errada, mas não tem assim... Primeiro entender o que seria essa omissão. Porque muitas vezes é uma omissão que não é. Porque a pessoa que está ali, que foi vítima, né, a família dessa vítima, ela está ali numa situação de muita tristeza, de muita angústia, de muita revolta. Então, nada vai ser suficiente nunca. Não estou aqui dizendo que isso não possa acontecer, de forma alguma. Exato. Mas nada vai ser suficiente. Então, às vezes mas não está fazendo e está. Porque nunca vai estar fazendo para eles. Então, o que dá para ser feito? É aí que entra a figura do advogado. É ter um advogado para estar lá acompanhando o inquérito e depois acompanhando o processo. E aí, eu vou também aproveitar que a gente estava falando sobre isso aqui nos bastidores, né? Não é qualquer advogado. Não adianta você contratar o seu amigo que só faz área civil. Ele vai dar uma ajudinha. Ele não vai dar ajudinha nenhuma. Tem que ser alguém especializado. Tem que ser alguém da área, especializado na área criminal. Isso é muito importante. Extremamente. Conhecimento aprofundado, né? Você tem que ter um conhecimento muito aprofundado. É igual eu digo na perícia. Hoje, pela formação, se não é um concursado, ele passa pela academia, ele vê várias matérias, mas depois ele vai seguir. No meu caso, eu tenho várias especialidades. Para quê? Hoje eu peguei um certo caminho que toda essa experiência me dá a segurança de trabalhar. E todos os casos que eu atuei, e todos ganhamos. Não teve um, como eu estou falando, particular. Assistente técnico. Essa energia tem que vir, né? Assim, ó. Fora judicial. Estou falando como assistente da acusação, né? Que eles confundem muito. Fala assim, o perito particular. Isso é uma mentira. Porque o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal fala lá. Assistente técnico da defesa. Artigo 59 também no Código de Processo Penal. E no Código de Processo Civil também. Mas nós estamos falando do processo crime. Então, ou seja, temos capacidade postulatória de quando eu estou habilitado, eu tenho fé pública. Eu já tive em situações que o delegado, na perícia, o delegado começou a manusear a arma e virou para o meu lado. Eu falei, abaixa a arma. Você teve estande de tiro. Todo manuseio de arma é para baixo e para um local que não tem ninguém que possa ser acertado. Então, ou seja, tem que ter esses conhecimentos. Né? Não dá então, pra assim, ser qualquer um. E a lei garante isso que poucos sabem. Todos somos aqui bacharel em Direito. Eu te falo, né? Sou professor também de Direito Penal e Processo Penal. Um semestre. Nas faculdades não é falado da figura da perícia. Não. O certo é falar por quê? Se o advogado que sai sabendo do poder da perícia, a maioria dos seus clientes ganharia as causas. Porque a maioria é tudo prova técnica, gente. 90% que não é, 10% que não é. Porque entrou lá, na vara da família, questão de pensão alimentícia, extrato bancário, essas coisas, é prova pericial. A INSS, prova pericial. Eu trabalhei, eu tenho os vídeos. O que é? Prova técnica pericial. E muitas das vezes não tem. O advogado não sabe como lidar. Eu já ouvi isso. Porque eu estou reportando a isso e alertando nossos colegas advogados. Não sou inscrito, mas a gente se trata como colegas. Mas olha só, tem previsão legal. Já ouvi falar assim, mas é o perito particular. Calma aí. Se o perito colocar qualquer coisa que não é verdade, ele responde criminalmente. Sim. Então, ou seja, temos fé pública. Se eu peguei esse celular, extrair algo, e eu vou transformar numa prova documental e ela com força pericial. São 2 atos e pouco sabe disso. Aí tem previsão legal. Mas você está custodiado dentro do processo. Ótimo. Artigo 59, parágrafo 4º. Pedir a habilitação do assistente técnico. Ali eu tenho toda a autonomia. Lembra quando eu falei do delegado? Ele ficou assustado. Eu falei, doutor, essa reprodução é minha, não é do senhor. O senhor está fazendo a segurança junto com os policiais. A perícia está fazendo conforme a quesitação. Engraçado que a perícia também oficial, ela não pode nem falar o que ela quer. Ela tem que responder sobre quesitos, porque já começa a entrar
o que é contaminar a prova. Então, para entender o assistente técnico, tem um peso muito grande. Quando eu estou acompanhando o caso, é conduzido por mim e pelo advogado. Porque quem vai falar em plenário sou eu. Porque o término do artigo 59 também fala lá que após o término dos laudos oficiais, o assistente técnico irá produzir o seu parecer técnico crítico. Né? Não é criticando, falando mal não, gente. É falando o que eu achei, concordando em parte e não. E é isso. E poucos têm que saber. Você falou do celular, aí ficou aqui, ela falou do celular... Tá apreendido. Tá apreendido. Fica até quando? Até que não interesse mais ao processo ou à investigação. Exatamente, a cadeia de custódia, vamos supor. De custódia. Eu Tem... ia falar de fora perdão. Tudo isso que... Não. Pode falar, só para fora tudo isso que ele está falando, isso é uma coisa que você está falando da questão, né? Semana passada, uma das aulas que eu estava lecionando na turma de processo penal, falando sobre provas no processo penal. Legal. Pena que, assim, o curso de Direito é tão pouco tempo que a gente Exato. tem. É muito pouco para a gente abordar tudo isso. Mas eu tento despertar nos alunos para que eles busquem, né, esse conhecimento. E eu estava falando para eles que, a meu ver, no estudo do processo penal, é um dos capítulos mais importantes. Exatamente. Porque se você sabe lidar com as provas, todas de modo geral, inclusive perícia, é ali que você ganha ou perde o processo. Pessoal, vou fazer então uma proposta para a professora aqui, totalmente pro bono para os alunos dela, hein? Opa! Nós podemos... Por quê? Professora, olha que interessante. Oi. Vocês têm que entender que... Eu vejo os caras falando bonito, escrevendo livro, mas tá bom. Quando você dá uma prova na mão dele, você fala que o que está quebrado, o que precisa ser feito. Nós podemos fazer em sala de aula. Fechou. Levar balística e levar o celular. Fazer a extração. Mas peraí, eu tenho que estar junto. Eu não sou mais aluna dela, mas eu quero estar Pessoal, junto. olha só, Agora eu nomeio a doutora como minha assistente aqui. Ainda você, doutora, eu sou estudante. Mas olha que engraçado no direito. Sou estudante. Até quando você é estudante, você é tratado como direito. Quando você só passa a ser bacharel, nem de doutor te chamam mais. Verdade. Pode me chamar de doutora. E eu sou bacharel. Eu sou bacharel, mas pelo fato que eu sou um perito judicial e mais de 8.000 horas de cursos comprovados de perícia, aí acaba chamando de doutor, né? Mas eu não gosto não, eu gosto de me chamar de professor. Eu também. Doutor. Percebe? Ela falou pra mim. Eu Ela, gosto, por que eu ensino? A doutora Peta. Eu não gosto de você chamar doutor. Até o juiz que me conhece, você fala, até uma vez falou assim, não chama não, é professor. Professor Ricardo, por favor. Eu acho mais respeitoso até, porque professor que mesmo. Olha, exatamente. A sua proposta já está aceita, meus alunos vão adorar. Eu já vou criar, eu já vou transformar isso num evento dentro Não, do só pode Sensacional. assistir se estiver seguindo crimes Porque e efeitos. eu já Olha lá. ia- E já vamos gravar, vamos pôr aqui no canal. Isso, só se Boa. tivesse lá esse Porque escrito eu no crimes e já estava efeitos. aqui Deixa eu fazer pensando o meu, né? em te convidar para palestrar para os meus alunos. Pessoal, tá vendo? Eu sou muito saidinho. Não, mas adoro. Eu também sou dessa. Então olha, já está aqui registrado, pessoal. Chefinha, presta atenção, chefinha, minha coordenadora, né? Olha, já temos aqui uma sensacional palestra. Nós vamos fazer isso na Semana Jurídica em agosto. Maravilha. Tá? Já vou deixar Tem agendado até aqui. agosto para estar se inscrevendo, então. Por favor, no canal. sigam Crimes e Efeitos. Não assiste, Em não. agosto a gente faz Semana Jurídica. Eu já sei do que a gente vai falar nessa Semana Jurídica. Maravilha. Os trabalhísticos e civilísticos que me perdoem, mas essa semana vai ser do penal. Obrigada, viu? Já Eu que aceitei. agradeço, Muito doutora. obrigada. Eu amei, eu tô amando. No caso de homicídio qualificado, o que pode agravar a pena? Aí deixa a advogada falar. Então, qualificador é uma coisa, agravante é outra, né? São coisas diferentes. Eu não quero ficar falando muito tecnicamente porque eu sei que fica chato e tem muita gente que nos assiste aqui, mas são coisas diferentes, tá? As qualificadoras, elas são específicas lá do artigo 121, parágrafo 2º, e aí se ela se configura, ela tá ali. Então, por exemplo, o uso de arma de fogo, veneno, fogo, explosivo, tortura, enfim, são várias ali que a gente tem no parágrafo 2º. Se ela se configura, ela até inclusive aumenta os patamares de pena. Eu brinco com os alunos que eu falo assim, a gente tem o homicídio simples, que é uma pena de 6 a 20, e depois o qualificado, que é uma pena de... Homicídio simples. Homicídio simples é aquele que não é praticado com qualificadora. Então, primeiro você tem que olhar a qualificadora. Se você não tem qualificadora, o homicídio é simples, né? Então, por exemplo, uma facada. Uma facada, né? Eu brinco que é a facadinha no bucho. A facadinha no bucho, o homicídio é simples, em tese, tá?
Se você usou fogo, veneno, explosivo, concurso de pessoas, arma... Motivo torpe, né? Motivo torpe, fútil, aí você vai para o crime qualificado. Mas tudo isso também tem que ser provado, tem que ser avaliado e tudo mais. Aí vai para uma pena mínima de 12, máxima de 30. Nesse caso aqui do Jonas... No caso do Jonas, Não dá pra falar, eu acho, não dá, né? é difícil, sabe? Eu não quero, eu não gosto de falar. Eu acho que o Ricardo tem o mesmo pensamento que eu, porque a gente fala, parece que compromete, né? E aí, se não vai daquele jeito, vai falar que a gente tá errado, né? Exatamente. Mas deixa eu só ver aqui o artigo 121. Mas a doutora Peta, em todos os programas aqui, tudo que ela falou foi muito assertivo. Então muito pode falar mesmo com medo de errar. Olha, talvez um motivo fútil, tá? Dependendo do que for avaliado ali, o porquê que ele apanhou, sei lá, né? Porque eu mexer com a pessoa, com a mulher do outro, talvez não possa ser considerado fútil, né? E ali acho que o concurso de pessoas, né? O concurso de pessoas, se tinha mais de se tinham 3, 4 ou 5 ali. Aparentemente sim, né? Aí aparentemente, tá? Fora isso, é o que eu falo, tem que ver. Porque, por exemplo, o motivo fútil é isso. Para um pode ser fútil, para outro não, tem que avaliar a situação. Então, tudo vai depender da investigação, do processo, das provas que serão trazidas principalmente pela defesa, pela acusação. Então, eu tenho um colega de faculdade, né, que leciona com a gente, vou até mencionar o nome dele, que ele é um super querido professor Donizete, que ele fala que o direito é a ciência do depende. Então, não é minha fala, eu tenho que dar o crédito, né? Com certeza. Então, o professor Donizete fala pra gente, e eu uso a frase dele em aula, o direito é a ciência do depende. Depende. E essa figura que está aqui, né, brilhantemente aqui, trabalhou com a gente hoje, esposa e tudo mais, maravilhoso. Já conhecia ele de fama e agora posso dizer que eu sou amiga dele, gente. Eu tô muito chique, gente. Olha, eu sou amiga já, hein? Parceira. Do Ricardo. Antes de começar aqui o podcast, eu falei, vocês querem ficar lá fora? É verdade. Os dois aqui, ó, numa amizade, vocês querem ficar lá fora, eu começo. Mas como ele, né, explanou aqui, então assim, principalmente trabalho de perícia, que, como ele falou, a maioria das pessoas não sabe usar, não sabe a importância que tem, não sabe trazer isso para o processo. Então, isso, depende muito do que está acontecendo. No caso dessa família, né, só para a gente voltar para o fato, isso, a família, claro, está muito sentida, tudo, mas pelo que eu vi, do que eu recebi, do que ela falou, parece que a coisa está caminhando. A questão agora é essa identificação dos outros comparsas, digamos assim, como que isso vai caminhar no processo. Na verdade, ela precisaria realmente de um advogado para que passe as informações. Pelo jeito ela não tem. Como eu falei, eu também me proponho aqui, se ela quiser, se eles tiverem depois o número do processo, puder passar para a gente, para que a gente possa ir analisando, né, e verificando. E ela tendo dúvidas, eu também me coloco à disposição. As dúvidas que ela tiver, ela vai passar para você manda. Isso. E eu me disponho aqui a responder todas para ela também. Se alguém esconder provas, ele também é responsabilizado? Pode. A gente tem o crime de fraude processual. Exatamente. Né? A gente tem o crime de favorecimento real, de favorecimento pessoal. Então, a gente tem, sim, alguns mecanismos no código que a pessoa que faça isso pode responder. Eu, leigamente aqui, sumiu essas câmeras. Sumiu esses vídeos. Ou não sumiu. Exatamente. Ou não sumiu. Por que não podemos falar isso? Porque talvez a polícia... Ainda bem que eu falei que eu sou leiga. Já está tudo lá, entendeu? Se as autoridades da região pode estar lá e a família não teve esse acesso. Porque eles são, sim, são leigos, né? Não tem essas condições. Que eu fiquei sabendo, não tem advogado para auxiliar ela ali naquela questão. Se houvesse um advogado, o advogado ia ter notícia. Falar, ó, doutor, tem aqui 5 ou 8 vídeos, mas o senhor não vai poder ter acesso a esses vídeos. Eu acho que ela até tem parece advogado. Parece que tem um advogado que eu acho que ele até mandou um áudio, falou que tá, né? Mas assim, claro, não querendo, né, enfim... Isso tudo tem que ser analisado na região. Só talvez o advogado já foi, ainda não pôde ter tido acesso. São várias situações, então, né? Existem situações que o advogado não tem acesso. Mais no inquérito do que no processo. Tá? No inquérito, porque o inquérito é sigiloso e aí pode ser que algumas questões esse negócio de agora inquérito no processo, sigiloso, não. Eu passei a semana passada todinha só ouvindo isso, que o inquérito é sigiloso, que o outro advogado falava que não era sigiloso, aí o outro falava que era sigiloso. Detalhe, olha que detalhe, e eu assim, meu Deus, não é sigiloso. Esse programa hoje vai até às 11 da Olha noite, só, viu? eles não é falam sigiloso. assim, o assistente técnico pode entrar na fase de inquérito? Perguntas. Pode ou não pode, doutoras? Não tem previsão proibindo ou permitindo. Exatamente. Eu estou em vários. Não tem. Se não está proibido... Vários casos de repercussão.
com sigilo. Tem sigilo. Claro que tem sigilo. Não tem sigilo. sigilo. Então tem sigilo, porque Quem há quebra, 2 semanas eu tô quem na quebra o dúvida. sigilo é o advogado que quer aparecer, que quer fazer fama e fica quebrando sigilo e colocando prova na mídia. Tem sigilo. E Não o vou sigilo é comentar importante. sobre, e tá? é. Tô mentindo? Não tá. Mas olha que interessante. Mas olha só que interessante. Vocês, muitos não sabiam. Que o assistente técnico... Por que o assistente? Porque de quando o advogado sabe usar o assistente técnico, falar assim que é o perito particular, dá tudo certo. Se falar que é particular, fala, não, ele tá tendencioso, porque ele vai... É o que a gente mais escuta. Mas escuta de pessoas que não Que estudaram. não sabe o que tá falando. Não é verdade? Porque nós somos especialistas, somos cientistas das leis sociais. Gente, mas até jornalista fala isso. Não, jornalista não é formado em direito. É o mais leigo. Mas Para não eles falar falam outro com nome. tanta certeza. Claro, é porque eles querem dar essa certeza pro público, não desmerecendo a profissão. É, cada um na exatamente, sua, ele mas- induz ao erro, né? Hoje, a reportagem vai no meu laboratório, eu falo, ó, assistente da defesa. Sim. Não é nada de particular, não. Porque também o juiz pode ser, está sendo pago. Todo mundo é pago por um lado. Pelo governo, pelo estado, pelo município. mundo é pago. Não é? Sim. Então, ou seja, estamos dentro de um processo, vamos falar que o que a lei nos fala sobre a atuação de cada um. Ah, sou assistente técnico. Tá, estou habilitado. Acabou. Sim. Olha que interessante. Mas tem que estar habilitado. Não, sim, o juiz tem que aceitar. E olha que ótimo. O Código de Processo Penal não pode impedir que a pessoa habilite um assistente técnico. Por causa do direito do contraditório, o direito da ampla defesa. Se indeferir, Mandado é nulo. de segurança. Mandado de segurança. Olha que aula de direito. Mas isso que é interessante. Olha só. E sabe quem só pode falar com provas técnicas? Eu. Assistente técnico. Gente, vamos contratar sempre, junto com o advogado, uma união aí, sempre junto com o perito. Olha É só, isso. já tive várias audiências, oitivas, né? Que vai ouvir. Do outro lado da acusação queria interromper. Até o próprio promotor falou: não. O senhor não é perito, doutor. Aqui é momento só dos peritos. Olha só. Eu posso falar. Você é perito. Eu posso contestar aquele laudo. Porque eu tenho capacidade postulatória. Eu tenho títulos para tal. Né? Sim. Então, pouco sabe disso. Sorte daqueles advogados que gostam de estudar. Porque, na verdade, nós somos cientistas. Eu sou cientista pela minha formação. O doutor aí, você está se formando. Que o bacharel em direito é o que é? É o cientista. Estuda o quê? Ciências jurídicas e sociais. Não é isso? Eu sou um cientista das leis. Sim. E eu amei tanto a ciência que eu comecei a estudar a parte técnica. Que não foi me ensinada na faculdade. Que o advogado não tem. Exato. Aí que tá. Por isso que ele vem como um assistente. Porque nós não temos, eu não tenho toda essa expertise, toda essa experiência. Eu sei usar isso no processo, mas eu não sei como ele conhece Como nós essas vamos questões. mostrar na aula da professora na escola. Só se estiver seguindo crimes e efeitos. Se ficar provado premeditação, que realmente... Premeditação e nada é a mesma coisa, cara. Premeditação, eu falo para os alunos. Você né? vai pensar... É a aula de Direito Penal, parte geral 1, né? Que eu Isso. falo para os alunos. A premeditação, ela é o dolo. Por exemplo, vamos supor, eu hoje saio daqui e eu tô andando na rua, participo ali de um... Aliás, ontem, né, até aconteceu comigo. Eu estava indo na minha mãe, eu parada no farol, a pessoa veio, me fechou ali, bateu no meu carro e foi embora e tal. Vamos supor que eu consiga ali... fechar essa pessoa, descer do carro, desço raivosa porque ele me fechou tudo e mato ele. Essa premeditação tá ali no momento que eu falei, vou matar esse cara. Premeditação não é qualificadora. Isso. Premeditação não é causa de aumento. Premeditação não é agravante. A premeditação faz parte do dolo, que é a intenção que você tem de praticar aquele fato. Entendi. Então não vai fazer diferença. Um caso midiático como esse, que já foi falado em várias emissoras, o que isso pode agravar ou ajudar num processo? De novo, depende. Mas vou deixar. Não, depende. O clamor midiático, ele prejudica. Porque assim, ó, dentro da polícia, na magistratura, no Ministério Público, tem aquela questão. Naqueles casos mais emblemáticos, o promotor, o juiz ser mais... Posso falar que ele acaba sendo imparcial. Ele atende um lado para ganhar até promoção.
Entendeu? Porque vai utilizar o que da mídia. Isso que você falou. Isso é fato e notório. Não, é sério não, isso é fato e notório. Coisas da vida. Porque em muitos casos tem mais atenção do que o outro. Porque aquilo ali, aquela equipe policial, muitas das vezes vai estourar com aquele negócio. Depois vão pedir premiação, mudar de setor, aumentar de classe. É tudo isso. Então, a mídia, muitas das vezes, eu posso falar, 90% prejudica, eu acho. E posso falar também? Já Prejudica. Pelos casos que eu atuei. Questões de prisão também. Você vê muita gente que pode aguardar o processo em liberdade. Ninguém está falando aqui em não ser punido, não responder. Mas a gente tem um caso aí também de que está acontecendo aí, que está na mídia. Então, essa mídia, ela muitas vezes atrapalha nesse sentido também, porque o clamor é tão grande que o juiz, o tribunal, não vai querer. Vou falar aqui de uma forma até... não jurídica, né? Ninguém vai querer segurar essa batata quente. Então, o que acontece? Mantém a pessoa presa sem necessidade. É o que realmente está acontecendo num caso que a gente comentou já. A pessoa está presa, mas sem necessidade. Como tem essa... Só para fechar aqui e esclarecer, porque eu acho que isso aqui é uma coisa que todo mundo fala o tempo todo e a gente está lidando também com leigos, com estudantes, com profissionais. Prisão cautelar... Tá? Que é a tal da prisão preventiva ou a prisão temporária, mas a preventiva, que é a que acontece durante o processo, ela é uma exceção. Isso. A regra é a pessoa aguardar em liberdade, ainda que tenha confessado, se for o caso. Exato. Enfim, a regra... Agora, mas poxa vida, vai ficar em liberdade, vai ficar impune? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Prisão é uma coisa, soltura é uma coisa, impunidade é outra. Quando a gente fala que a pessoa está aguardando, olha só, presta atenção na frase, aguardando o processo em liberdade. Ele está sendo processado. Ele está respondendo. O juiz, inclusive, pode limitar horário, pode colocar uma tornozeleira eletrônica. O juiz pode cobrar fiança. Tem muita gente que fala assim, a pessoa pagou fiança, saiu. Esse valor que é pago a título de fiança, se essa pessoa não cumprir aquilo que o juiz impõe, porque não é só fiança, ele coloca horário, ele coloca uma série de restrições. Se não cumprir, vai perder esse valor. Então, é uma forma de você segurar o réu, né, ali no processo, na comarca onde o crime aconteceu, sem a necessidade de que ele seja preso imediatamente. E aí, quando esse processo acabar, quando você tiver uma sentença com trânsito em julgado, ou seja, uma sentença que não vai mais ser alterada, e ela sendo condenatória, aí ele vai preso. E aí ele vai ficar o tempo que for. Se foi condenado a 30, 40, claro, tem as questões de progressão, né? Mas enfim, aí ele vai cumprir a pena. Então não tem o clamor, ele coloca, ele mantém pessoas presas sem necessidade. Quais os laudos que são indispensáveis nesse caso de morte violenta, igual o do Jonas? Os laudos indispensáveis. Agora eu falo para você, depende o que escolheram, os vestígios que estão ali, né? Digitais, DNA, tem uma série de questões, né? Na balística, o exame cadavérico, verificar como houve, né, a questão dos machucados, de uma forma mais simples, né, conforme o projeto entrou, o projeto saiu, se a pessoa estava sentada, ajoelhada, em pé, porque tudo isso leva em conta. Então, assim, cada caso é um caso, a gente não consegue mensurar não tem um critério, exatamente. Exemplo, questão de execução. A gente tem que falar assim, como o laudo cadavérico, qual é o posicionamento que estava? Por onde o projétil, né, entrou e saiu? Porque ali você consegue ver se a pessoa estava ajoelhada. Não, porque no local de crime o corpo fala, não sei se você sabe disso. E num caso de espancamento? Exatamente. E num caso de espancamento igual ele? E aí? Como que vocês avaliam? A questão dos machucados, uma forma mais simples de falar, né? Onde levou a pancada, foi na cabeça, se foi nas costas. Se usou só realmente chutes aquele soco chamado soco inglês, né? Que é aqueles ferros na mão, não sei em nenhum outro estado como que funciona. Então, várias coisas, as ferramentas, né? Então, assim, o mais certo é o exame, né, de corpo de delito ali do ML, que vai mostrar os ferimentos da pessoa, né? Mas aí, nesse caso específico, vou também opinar em aberto aqui.
essa questão talvez para mim não seja o que vai fazer toda a diferença. Acho que o maior problema nesse caso justamente é o quê? É conseguir mais provas, né? mais indícios, enfim, mais testemunhas, as gravações, né? Filmagens que alguém tenha feito. O que está no celular dele, né? O celular dele, o conteúdo, que talvez já até possam ter olhado tudo, como a gente falou, às vezes está lá e só não estão vendo, né? Se o problema é identificar todos os envolvidos, acredito eu que nesse caso não é nesse caminho do laudo das lesões. Isso, e exatamente. Sim, com relação à dinâmica do crime mesmo. Se e testemunhas. Sai a perícia, você pode pedir outra perícia, então, que nem você, a gente já falou. Exames complementares, né? Exames complementares. A ausência de laudo do local do crime, se tiver esse sentido. Não é laudo, né? Na verdade, o que vai avaliar é toda a circunstância ali, né? Né? O laudo, ele vem depois da coleta do material do local do crime, né? Então, assim, o que tem que ser preservado? O local, né? Dia de chuva, uma descida. Você fez uma anotação. Uma anotação. Pessoal aí, quem sabe faz ao vivo, tá? Então ela tá enquanto aqui. A gente estava ouvindo a Aline, ele fez uma anotação na minha folha. Quando a gente está quase encerrando, eu... É que eu falei, o Jonas, não te ameaça, né? Mensagem do celular. Aí eu queria perguntar. Ela falou que já tá tudo no relatório, né? Então é isso. É isso. Para fechar, opiniões... Conclusões finais, que tá difícil? Não acho. Como eu falei, eu acho que esse caso é um caso que eu acho que em breve alguma resposta eles tenham. Como eu falei, provavelmente já deve ter oferecido a denúncia ou até recebido. É mais o acompanhar o processo mesmo. Se eles têm um advogado, acredito que esse advogado já esteja habilitado como assistente de acusação e fazendo esse acompanhamento mesmo. Havendo alguma dúvida, como eu já disse, fico à disposição aqui do advogado, se precisar, da família, enfim, tá? Não querendo aqui dizer que o advogado não sabe, quer dizer, falar, nossa, que arrogante, né? Ela tá achando que ela é melhor que o advogado de jeito nenhum, né? Mas às vezes não tem toda essa expertise, às vezes quer trocar uma ideia, porque eu troco muita ideia. Eu falei, muito difícil eu fazer alguma coisa sozinha. Eu sempre procuro um colega para mostrar meu ponto de vista, falar, você acha que eu estou correta, não estou? O que você acha? No direito, a gente estava falando também nos bastidores, dificilmente a gente faz alguma coisa sozinho, não dá para fazer sozinho. Então, eu sempre tenho um colega para debater. Então, me coloco aqui à disposição e já agradecendo, então, aqui mais uma vez. Mas esse programa aqui vai estourar de audiência, Amém. Eu tenho certeza. Amém. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. E aí, Ricardo, você... Igual eu falei, não temos que falar muito, né? Estou à disposição, junto aqui com a doutora, meu laboratório, para fazer a leitura dos laudos e ali trazer depois um parecer técnico que pode auxiliar para trazer a verdade real dos fatos, tá? E só agradecer a oportunidade aqui, a confiança desse humilde profissional aqui. Humilde aqui está sendo eu. Vocês estão aqui agradeço a todos. Aqui. Parabéns, que Deus abençoe a todos aí. Amém. Estamos aí, que eu costumo dizer, né? Eu deixei minha vida, né? Ter falado para Deus para me usar. De que forma? Na vida de outros, né? Então, assim, o que Deus tem feito e eu tenho falado, me conduz para aqueles necessitados que de fato precisam. Sim. Aqueles que podem pagar, paga bem caro. Aqueles que não podem, totalmente pro bono. Tá certo. Porque o bom profissional tem que ser bem pago. Com certeza. Né? Sim. E assim seguimos a vida, né? Então aqui nosso laboratório está à disposição aí de pessoas que estão precisando de uma orientação técnica, né? Que acontece, vamos ter o caso do Gustavo aqui. Sim. De comparação de imagem e está preso, encarcerado. E a perícia não vem, muitas das vezes pede a perícia, não tem o especialista. Preso injustamente. Exatamente. E aqui estamos à disposição para ajudar nessas demandas aí de pessoas que declaradamente aí precisa de uma força e de fato que não tenha antecedentes criminais. Né? Falar, não, ele foi preso aqui, mas qual que é a ficha dele? Tem 15... A linha do tempo não favorece. Aí não tem condições, né? Então, é isso. Agradeço imensamente. Espero ter passado um pouquinho de conhecimento a todos aí. Tive uma aula aqui. Eu tô só me alimentando de vocês dois aqui. Eu já tô quase querendo largar tudo e virar perita, gente. É bom caminho. Bom caminho. Um abraço a todos. Eu que agradeço vocês. Obrigada. De coração. Eu tô aprendendo muito, 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 muito. Eu fico muito emotiva quando falam de Deus, né? Uhum. Eu acho que a partir do momento que você coloca Deus na frente,
o seu caminho ele já se abre. Exatamente. Eu costumo dizer, né? Tem amigos meus, hoje eu sou da linha evangélica, mais com esse lado espírita, né? E o tempo que eu estava na faculdade fazendo os estágios, tinha um senhor, né? Que trabalhava dentro do ML, lá quando eu estava acompanhando o professor, ele falou assim, ó, a gente nunca tá só. Lá em cima sempre nos orienta. E é fato. Verdade. Eu falo que é o Espírito Santo que me conduz. Porque, assim, coisa que tá... Nem a polícia viu, ninguém viu. E eu tô dentro do meu laboratório sempre à noite, que eu consigo parar, né, para trabalhar. Você trabalha à noite? Nunca, né? Perito. Que na Só do amor, né? Exatamente. À noite, assim, você olhando provas, vídeos, assim, então, à noite. E é corpos, é tudo. É aonde que as coisas começam a aparecer. Coisa que eu falo, tá aqui, ó. É no silêncio da noite. É no silêncio da noite. Durante o dia eu não consigo. É celular, é deslocando para um lado e para o outro. Eu só consigo... É a Camila te mandando um monte de mensagem, você querendo ser educado com ela. Exatamente. Boa. E é isso, então Bacana. tem essa questão, né? Eu atribuo a Deus por quê? Parabéns. Caminho que eu te falo. Meus pareceres é técnico científico. Ah, dá para falar isso? Não dá. Se der, tá falado. Geralmente, eu falo assim, ó, qual uma consulta técnica? O que a consulta der, o que vamos fazer? Vou dar porque eu vou lá na frente falar. Sim. Ah, mas vai contestar. Contestar é natural. Você introduzir uma prova, trazer uma verdade que não seja para um processo, tem consequência. Então, peço muito essas coisas, entendeu? Então, graças a Deus, os nossos trabalhos aí... Muito bom. Que Deus abençoe, abençoe, nos abençoe. Amém. É isso aí. E galera, professora Peta aqui, ó, meus alunos, já tá fechado aqui. A gente vai fazer uma aula sensacional em agosto. Sigam Crimes e Efeitos. Isso. E em agosto a gente vai fazer aí uma aula bacana de perícia. Eu vou estar lá, com o não sou professor. aluna da PETA, mas eu vou estar lá. Não, mas aí vai ser para todo mundo do Vai curso contar de como Direito. horas curriculares, né? Porque a Semana Jurídica é para todos os estudantes de todos os semestres, inclusive aqueles que forem de outras. A gente tem curso de perícia na faculdade também, fazendo um jabá de graça aqui para Olha que Anhanguera. legal. Tem curso Próxima de vez a Anhanguera tem que entrar aqui, ó, como patrocinador, ó. Presta atenção, chefia, me dá um aumento aí. Entra como patrocinador aqui também do Se canal. tiver precisando de um professor aí, pode contar comigo. Vai pronto. Meu Deus, eu tô lascada, vai ser muito bom. Mas o que acontece? A gente tem cursos de perícia também, né? Então, vai ser bem bacana isso aí. E, de novo, agradeço a disposição. E, de novo, eu sei que tem muito aluno que assiste e são coisas que eu falo que aqui a gente vê a realidade. Eu falo para os meus alunos, quando vocês se formarem, quando vocês estiverem atuando, para cada 2, 3 causas que você tiver pagas, se propõe a fazer uma pro bono. Que seja assim, Isso. né? Uma pro bono, ou se propõe a fazer, olha, eu vou fazer uma por ano, uma a cada 6 meses, e depois eu vou aumentando. Claro, porque não dá para trabalhar de graça, enfim. Mas se Deus te dá... eu não sou de falar muito de Deus, né? Mas eu acredito muito nele. Universo, né? Acredito em Deus, acredito Uma forma em tudo assim, isso. ser Eu só não fico falando o tempo todo. Mas se você recebe, e claro que é Deus que cuida da gente para isso. Se ele está te dando aquele cliente, está trazendo aquela causa para você, tem gente que está precisando. Então devolve, né, para o universo, fazendo bem para alguém que precisa, que é o que a gente acabou de ouvir aqui brilhantemente. Então, muito obrigada mais uma vez, parabéns. E todo esse sucesso não é em vão, né? A gente já percebeu. É isso mesmo. Enquanto as sombras da injustiça ainda pairam sobre este caso, é essencial que cada um de nós, como sociedade, entenda a força que temos em nossas mãos, a força da voz, da indignação e da busca pela verdade. E a justiça não é um favor, é um direito, que deve ser garantido com coragem, perseverança todos os dias. Sigamos firmes, pois a luta por justiça nunca acaba, até que ela seja alcançada. E até lá, não podemos e não vamos nos calar, porque entender sobre o crime é um passo para combatê-lo. Tchau.